primeiro em diante. E o título da palavra é a tentação de Jesus, né? Então vamos ler essa passagem aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Amém? Amém. E então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele ao tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. No 4: E ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No 5: E então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito e tomará-te as mãos para que nunca tropece em alguma pedra. No 7: Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. No 8: Novamente o transportou ao diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o seu reino do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto darei se prostrar e me adorar. No 10: E então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito que ao Senhor Deus adorarei e só a ele a servirás. E então o diabo deixou, e eis que chegando os anjos o serviram. Amém? Amém. Então, uma passagem de grande riqueza, uma passagem de grande alegria para nós lembrar hoje que as mesmas situações que Jesus enfrentou quando ele esteve nessa terra, nós também estamos enfrentando. E eu tenho certeza que não é igual a dele, é muito menor do que ele, porque ele disse que não dá uma carga maior do que a que você possa carregar. A aprovação que Deus dá para mim, dá para você, não é para nos matar, mas é para nos preparar, é para nós ficar mais valente, é para nós ficar mais tranquilo, para nós ficar mais confiante na sua palavra. A palavra de Deus, ela vem para enriquecer a nós. Então, está falando bem claro aqui, que então foi conduzido Jesus pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Está dizendo que ele foi levado para o deserto e lá ele foi ser tentado por quem? Pelo diabo, já está falando bem claro, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Está vendo? Ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. Depois de tudo esse braço, ele sentiu fome. Ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava enfadado de tudo, ali sofrendo para enfrentar tudo isso. E então, quando ele se sentiu bem fraco, frágil, que sentiu com fome e com sede, quando ele estava mesmo ali fraco, a sua carne estava ali moída, a carne estava fraca, ele estava ali precisando de comida, água e pão. Quem chegou a ele? Ao 13, falei: Chegando-se ao tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, né? Normalmente isso serve de exemplo para nós no dia de hoje. Quando alguém percebe que você está com um princípio de derrota, ou percebe que você está perdendo alguma coisa, ou percebe que você está passando mal, está passando tristeza, angústia, passando mal, não vem ninguém para te ajudar, mas vem alguém para tentar te enfiar mais para baixo. Muitas das vezes você está enfrentando uma luta, uma adversidade, um problema, não vem ninguém para te ajudar. Ô, meu, quer uma ajuda aí? Não. Alguém fica dizendo: Irmão, você fez errado, irmão. Não era para fazer assim não, irmão. Está assim porque você fez errado, irmão. Está assim porque você não era para fazer isso não. Está assim porque você não deu ouvido a fulano, você não deu ouvido a ciclano. Então tem um monte de questão que as pessoas trazem até a pessoa, tentando derrubar mais a pessoa, tentando desmoronar mais aquele que já está caído, né? E Jesus não foi diferente. Jesus estava com fome, realmente, com sede. E chega Satanás querendo desafiá-la e dizendo: Mas tu não é filho de Deus? Por que não pega essas pedras e transforma em pães? Né?
dizendo: tu não é poderoso? Teu pai não é dono de tudo? Teu pai não manda em tudo? Teu pai não é poderoso? Por que tu não pega as pedras e transforma em pães? Jesus repreendeu e lhe disse: também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segue isso para nós no dia de hoje. Não importa o que você está enfrentando no dia de hoje, não importa se você está sem dinheiro hoje, ou até tem dinheiro ou não tem, mas é importante que o seu dinheiro muitas das vezes não vai valer no dia de hoje. Muitas vezes você tem dinheiro, mas o dinheiro não vai servir para as situações que você está enfrentando. Muitas vezes você tem dinheiro, você tem todas as condições, mas se você estiver diante de um câncer que não tem cura, qual é o dinheiro que vai resolver uma situação dessa? Não é? A pessoa está com o bolso cheio de dinheiro, tem dinheiro realmente. Ele vai gastar todo o dinheiro, porque enquanto tem dinheiro, o médico está lá dando esperança. Quando acaba o dinheiro, o médico diz assim: vai para casa que vai morrer em casa. Enquanto tem dinheiro, o médico está dizendo: vai ficar bom, para deixar que não vai ficar bom. O cara falar que o dinheiro acabou, o médico vai falar: pega ele e leva para casa que vai morrer em casa. Tem 15 dias de vida para ele. Não é isso que acontece muitas das vezes? Porque a pessoa que não tem nada, nada ele é. Então, as pessoas só dão esperança enquanto ele tem alguma coisa. Mas com Jesus é diferente. Jesus, ele não olha o que você tem e nem olha se você tem ou não. Ele está pronto a te abençoar. Se você tem ou não, ele vai te abençoar. O que ele quer é sinceridade no teu coração. O que ele quer é que você acredite nele. O que ele quer é que você confie nele. É que você tenha certeza que ele vai tirar você dos maus lençóis do nosso problema. Então, o que foi que aconteceu? Jesus sabia que estava ali para ser provado. Jesus sabia que estava ali para ser provado pelo maior inimigo do seu pai, que era Satanás, né? Mas ele deu resposta para Satanás, falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra serve para nós no dia de hoje. Não importa o que alguém fala para nós, não importa o que alguém diz para mim e para você, porque a palavra de alguém não é forte o suficiente para resolver nossos problemas. A palavra do presidente não é forte o suficiente para dar esperança para nós. O dia do presidente, o dia de alguém não é forte o suficiente para mudar a nossa história. Mas só tem um que é forte o suficiente para mudar a nossa história: Jesus de Nazaré. Esse sim pode mudar a minha e a sua história, porque é poderoso e maravilhoso. Ele mudou no começo, mudou no fim, ele mudou em tudo, e ele vai mudar todos os dias. Assim precisa só nós crer e confiar, porque o Jesus que nós servimos, que deu vitória para Jesus nesses 40 dias de jejum, esses 40 dias de luta, esses 40 dias de sofrimento ali, para entregar o corpo dele para ser moído por nossa salvação, ele também está presente em nossa vida todos os dias. O que ele precisa é que nós confiamos, porque é dia de nós estar confiante mais em Deus, porque ele tem uma promessa de vir buscar a sua igreja, de vir buscar o seu povo, ele vem buscar um povo que confia nele, um povo que acredita nele, ele vem buscar um povo que ama a carne, ou que ama o pecado, ou que ama a imundícia desse mundo. Ele vem buscar um povo que confia na sua verdade, um povo que se entregou a ele, um povo que de dia e noite está louvando o seu santo nome. Não importa se está no meio de uma multidão, ou está debaixo do pé de árvore, ou está em qualquer lugar, é importante que ele está louvando ao Senhor. Não importa se alguém está louvando junto com ele ou não, é importante que ele está louvando ao Senhor, porque nós temos que louvar e fazer a obra do Senhor, não é por as pessoas, mas é por a nossa bendita fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. É pela sua fé. Você tem fé no Senhor, você vai continuar louvando o Senhor. Não importa se tem 10 do seu lado, 20 do seu lado, é importante que você foi escolhido para o Senhor para louvar Ele. Então, nós estamos aqui para louvar o Senhor, independente se tem 20, 30, 50, ou 1000, ou 2000, não. Nós vamos continuar louvando o Senhor, porque foi para isso que Ele nos chamou. Ele chamou nós para louvar o Senhor. Quem estava enfrentando essa luta era Jesus, estava sozinho lá. Lá não tinha Pedro, não tinha Tiago, não tinha seus discípulos, estava ele sozinho lá para ser tentado pelo diabo. Não tinha ninguém para nos ajudar ali, não tinha ninguém para ajudar e dar uma palavra para ele de conforto. Ele estava só, mas ele venceu sozinho, e ele está aqui para nos vencer conosco, para ajudar nós, né? Então ele fala: vem cá, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos darão ordem a teu respeito. Outra palavra muito maravilhosa. Muitas pessoas vêm desafiar o crente: tu não é filho de Deus, por que é que assim está assim na tua vida? Por que tu não ora para acontecer o milagre? Por que tu não ora para fazer isso, para fazer aquilo? Nós sabemos que não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não é a vontade de Satanás, mas é a vontade de Deus. Não era a vontade de Satanás. Satanás queria muito que Jesus transformasse as pedras em pães e comesse, porque aí Jesus estava obedecendo a Satanás. Jesus jamais vai obedecer a Satanás. Jamais o homem de Deus vai obedecer a Satanás. Jamais você que tem visão de Deus vai obedecer a palavra do homem
e se desviar dos caminhos do Senhor, jamais. Então nós temos que estar ligados no Senhor, porque muitos dias de hoje estão fazendo o papel de Satanás, está falando no seu ouvido, está tentando derrubar a sua fé, está tentando mandar você fazer alguma coisa que Satanás se agrada. Nós temos que fugir de tudo isso. Quando Satanás pedir para você fazer alguma coisa que agrada a ele, você vai falar como Jesus falou: afasta de mim, Satanás, porque está escrito: só a Deus adorarei, só a ele a servirei. Ah, mas você está com fome? Eu estou com fome, mas a minha comida é espiritual, vou comer daquela comida que vem do alto do céu. Como Jesus falou, que não se preocupe com essa comida que perece, mas se preocupe em buscar a comida celestial que vem do alto do céu, que essa é que alimenta a alma, porque o que vale é a nossa alma estar alimentada. O homem com a alma alimentada, com o homem fiel com Deus, ele vence todas as barreiras, ele passa por cima de tudo, em nome de Jesus Cristo. Então nós temos que estar firme, estar atento, estar confiante nesse Deus que fez o céu e a terra, né? E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou ao monte muito alto, o mundo e a glória dele, né? Quando ele foi transportado ao mundo muito alto, ali o Satanás ofereceu toda a riqueza, ofereceu todos os bens, ofereceu toda a glória desse mundo, ofereceu a grandeza desse mundo a ele, e ele recusou. Satanás não queria nada demais, queria só que Jesus adorasse a ele, se prostrasse diante dele e adorasse a ele, falasse que ele era Deus, falasse coisas, reverenciasse ele, né? Hoje muitas pessoas fizeram isso, muitos e muitos líderes, muitas e muitas igrejas grandes por aí estão prostrados diante de Satanás e não diante de Jesus, estão adorando o homem, estão adorando as coisas, as igrejas estão entregues ao pecado. A igreja veio para combater contra o pecado, mas muitas vezes a igreja está entregue, o pecado venceu a igreja. A igreja não combate mais o pecado, porque a igreja já deixou o mundo entrar dentro da igreja, já deixou o mundo dominar a igreja, né? Muitas vezes a igreja está assim no dia de hoje. Então essas igrejas já foi vencida por Satanás, mas Jesus, ele não quer que nós seja vencido por Satanás, porque Jesus venceu por nós. Se ele venceu por nós temos que lembrar sempre disso: meu Jesus venceu, por que é que eu vou ser derrotado? Meu Jesus venceu, por que é que eu vou deixar o inimigo me vencer? Se ele disse bem claro: tem bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerá. Mas só vence se nós confiar nele. Nós precisamos confiar. Como Jesus confiou no que ele veio fazer aqui, devemos confiar também no que ele convocou nós para fazer, que foi adorar o seu santo nome, fazer a sua santa vontade. É isso que temos que fazer. Temos que estar firmes, temos que estar cientes de tudo isso, e não deixar que as belezas desse mundo, a enganação desse mundo, possa comprar a minha e a sua fé, possa comprar a minha e a sua alma. Porque muitos vendeu a alma já, vendeu a alma para uma oposição, vendeu a alma para ter uma casa bonita, para ter um carro de última geração, para ter aviões, para ter as melhores posições, ter tudo. Porque Satanás já ofereceu isso no início a Jesus. Jesus recusou, mas tem outros que não recusaram, muitos abraçaram, estão abraçando e continuam abraçando. Então nós temos que ficar espertos e vigiar muito, porque a igreja de Deus verdadeira não cai nessa cilada não. A igreja de Deus verdadeira, ela vai abraçar o pecado, não, ela vai expulsar o pecado. A igreja verdadeira de Deus, ela vai contra o pecado, ela não favorece o pecado, porque ela vem tirar o pecado, como fala que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Que é o Cordeiro de Deus? Jesus morreu para tirar o pecado do mundo, não foi para sujar nós não. A morte de Jesus não foi para nosso mal não, mas foi para o nosso bem. Então nós temos que colocar em nosso coração que a morte de Jesus foi para nos limpar e não para nos sujar, porque sujos nós já estávamos. Através do sangue de Jesus agora nós estamos limpos, porque nós aceitamos a Ele, e o sangue de Deus nos purifica de todo pecado e de todo mal. Então nós temos certeza em nosso coração, em nossa mente, que através do sangue de Jesus nós somos mais do que vencedor, porque Ele venceu a cruz, Ele enfrentou a cruz, morreu a cruz, morreu, terceiro dia ressuscitou, e disse: foi me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele não recebeu o poder que Satanás queria dar para ele, porque o poder que ele recebeu depois foi muito maior, porque quando ele desceu ao inferno, ele recebeu a chave do inferno e subiu na mesa, expulsou e mostrou que ele é todo poderoso, né? Ele subiu e fez maravilha, fez coisas grandes, e vai voltar para buscar a sua igreja. Ele está esperando o dia e a hora que seu pai anunciar que ele vai ter que vir buscar o seu povo. Ele vai buscar um povo lavado e remido do seu sangue. Ele vai vir buscar um povo que imitou a sua palavra, que viveu a sua palavra, que entendeu o seu linguajar, que entendeu a sua voz, que deu ouvido o que ele tem mandado fazer, não é? Não é aquele que está dando ouvido o homem rico, o homem milionário, aí os líderes que tem tudo na mão aí, não. Ele quer que você dê ouvido a ele, que veio humilde, que nasceu naquela manjedoura
e que nunca vamos esquecer da sua humildade, do seu amor, da sua maravilha, dos seus coisas tão maravilhosas que Ele fez e continua fazendo em nosso meio, continua nos consolando, continua nos amando, continua nos preparando, continua nos dando fé, continua dando-nos esperança para nós não perder o foco e não perder a visão dele, não perder a luz dele, que ele disse: nós somos a luz do mundo. Se Ele está em nós, nós vamos brilhar. Se Ele está em nós, nós vamos ter alegria. Se Ele está em nós, nós vamos estar sempre louvando o seu nome, nós vamos estar sempre confiantes nele, porque é isso que Ele espera de mim e de você. Um bom soldado que luta, como já foi lavado hoje, ainda que o sangue esteja correndo, ele não vai ficar preocupado com uma gotinha de sangue, porque mais sangue derramou Jesus, mais sangue do que nós, foi Jesus que perdeu ali naquela cruz por nós. Então não importa se você está sangrando, não se preocupa não, vamos lutar assim mesmo. Você está cansado, vamos lutar, porque essa canseira vai passar, essa enfermidade vai se acabar, esse problema vai se acabar. Agora, você já pensou se nós desistir e de voltar para trás e ser lançado no lago de fogo dentro, que não tem jeito? Aí sim, aí uma derrota muito grande, aí sim vai ser difícil, mas vamos realmente crer e confiar e acreditar nesse Deus que nos chamou, esse Deus que nos comprou, esse Deus que nós conhecemos muito bem, foi o que nos libertou de todo o mal. Ele que tirou nós da lamaçal do pecado, Ele tirou nós de todos os vícios e colocou nós firmes na casa dele. Então nós temos que ser gratos a Ele pelo feito que Ele fez em nossas vidas. Eu mesmo sou grato a Deus, porque eu não tinha vida e Ele me deu a vida. Nós estamos vivendo a vida que Ele deu a nós, porque se nós tivéssemos aquela vida, nós tínhamos morrido e pior que tem do céu. Mas Ele tirou nós do caminho do céu e colocou nós no caminho do céu, e agora nós estamos firmes com Ele, vivemos com Ele e andamos com Ele. Então há motivo de sol para louvar o Senhor. Ainda que alguém se irrite quando nós estamos louvando o Senhor, tem pessoas que não querem ver o crente louvar o Senhor, não, porque ele sabe que quando o crente está louvando o Senhor, Deus se alegra com o louvor do crente, Deus se alegra com a glória do crente. Quando o crente dá glória a Deus, Deus se alegra. Mas aquele que não quer nada com Deus fica aborrecido, ele não quer nem ver você falar nem glória a Deus, nem nada. Uma vez nós trabalhamos perto das pessoas que não são crentes, para dar glória a Deus, ele fica nervoso, não quer que você fale de Jesus, não quer que você fale de Deus, não quer que você louve a Deus. Sempre eles acham ruim. Por quê? Porque eles estão nas trevas, estão na escuridão, e nós somos luz. Ele não fala bem claro na palavra que as trevas não se combinam com a luz, porque a luz é luz, treva é treva. Então luz é luz, mas a luz tem que brilhar no meio das trevas. Então a palavra do crente tem que ser perseverante, tem que ser de perseverança, não pode ser fechada a boca do crente. O crente tem que falar na escuridão, para que aqueles que estão em treva possam abrir o seu entendimento e sair das trevas e vir para a luz. Como nós estávamos na treva e vindo para a luz, também há a possibilidade de aqueles que estão na escuridão, através de nossas pregações, através do nosso falar, nosso convidar, ele possa sair da escuridão e vir para o nosso lado para louvar o Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos por obrigação de não baixar a nossa cabeça. Não, sabe o que é que gera no meio do povo? Quem é que faz a barreira? É a nossa fé. Muitas vezes você não está conseguindo fazer aquilo que Deus quer, porque você já colocou uma barreira, a barreira da incredulidade. Você tem que acreditar que você é um cristão e que Deus vai te usar em todas as consequências, vai te usar em qualquer lugar que você for, você vai ser usado por Ele, porque Ele te chamou à toa, não, Ele te chamou para te usar, Ele vai usar. Então não se preocupe. Quando você for falar de Deus, fala com autoridade, fala com fé, porque vai valer. Não fique com medo de alguém que não aceita a palavra ou fica dando risada, dançar. Não se preocupe com quem dá risada das coisas de Deus, não se preocupe com quem fica debochando daquilo que é de Deus, porque esse é um coitado. Esse é um coitado que amanhã vai chegar na igreja chorando, no meio do chão, muitas das vezes, e pedindo perdão, porque Deus faz isso acontecer, porque Deus é Deus, Ele é poderoso. Nós já vimos acontecer isso com pessoas que eram milionários, teve que se humilhar e vir para a igreja chorando. Imagina um coitado que não é nada ainda, né? Então não tem quem escape da mão de Deus. A mão de Deus é poderosa, o poder de Deus é muito profundo. Então o que nós temos é que confiar nele, acreditar nele. Nós, como embaixador de Deus, nós, como servo do Senhor, não podemos se incomodar com esse mundo, não podemos dar motivo nem ficar com medo de nada. Nós temos que falar com autoridade, a usar a autoridade que Deus nos deu, porque todos nós que aceitamos Jesus, a partir da hora que você levantou a mão, o Espírito de Deus está dentro de você, a autoridade dele está com você. Você vai falar, se você falar fortemente em nome de Jesus, vai ter que acontecer, porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poderoso. Agora, não precisa falar com autoridade, não é com medo, não. Não pode ter medo de nada, não. Quem tem que ter medo é o inimigo, porque nós somos filhos da luz. Eu disse que Deus nos chamou covarde, nós não somos covardes, nós somos valentes, né? A escolha de Gideão, ele escolheu os homens valentes. Vamos ser um dos 300 que Gideão escolheu. Vamos ser homens valentes, vamos ser mulheres valentes, pessoas valentes, vamos ser pessoas que acreditam no seu chamado, acreditam que Deus escolheu você para somar, para através de você
você poder abençoar um e outro, através do seu testemunho, através de sua fé, as pessoas possam ser convertidas em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, quase